Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sábado, dia 13 de julho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia e um ótimo final de semana. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 15 do livro de Juízes. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, ou então faça apenas o seu gesto aí de positivo, o seu like, deixa apenas o seu like. E hoje, como falei, vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 15 do livro de Juízes. Mas antes, pense nisso. Você sabe por que a água ela sempre flui para o mar? Porque a água do rio ela sempre corre para o mar? É porque a água ela sempre vai procurar o seu semelhante, ela sempre vai procurar o lugar onde tem mais do seu semelhante. Por quê? Porque a água é uma energia e a energia sempre flui para onde tem mais energia. Então a água sempre vai fluir para onde tem mais água, a alegria sempre vai fluir para onde tem mais alegria, a saúde sempre vai para onde tem mais saúde e o dinheiro ele sempre vai fluir para onde tem mais dinheiro, para onde tem mais riqueza. A riqueza só vai para aquele que tem riqueza. E é por isso que o ditado diz que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Por quê? Qual que é o sentimento do pobre? O sentimento do pobre é sempre o sentimento de escassez, de necessidade e de precisão. Então ele sempre está sem dinheiro, ele sempre está sem saúde, ele sempre está sem alegria, então ele sempre está precisando, e aquele que precisa não tem. Só precisa porque não tem, porque o seu sentimento é de não ter, o seu sentimento é de escassez, o seu sentimento é de carência, o seu sentimento é de precisão, é de necessidade, então ele sempre vai ter mais do seu sentimento. Já o rico não. O rico ele não necessita de nada, ele não necessita de dinheiro, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de riqueza, e por ele ter o sentimento de riqueza, de prosperidade, de abundância, ele sempre vai ter mais riqueza, sempre vai ter mais prosperidade, sempre vai ter mais abundância, ele sempre vai ter mais dinheiro, porque o dinheiro corre atrás dele. Já o pobre, o dinheiro foge dele, a riqueza foge dele. E é assim que funciona tudo na natureza. Você pode observar, a água do rio sempre vai fluir para o mar, porque o mar sempre vai ter mais água do que o rio, perfeito? Então pense nisso e com estas palavras vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos ler e também comentar o capítulo 15 do livro de Juízes. E do que trata o livro de Juízes? O livro de Juízes, ele trata de um período de aproximadamente 410 anos em que o povo de Israel viveu ali os seus altos e baixos, né? Porque o povo não tinha uma liderança, não tinha um líder, não tinha um rei, pois nessa época o povo de Israel ainda não tinha o seu reinado, ainda não tinha juiz, aliás, ainda não tinha rei. O primeiro rei do povo de Israel veio depois, né, com Saul, que foi o primeiro rei ali ungido por Deus, né, para governar o povo, para liderar o povo de Israel. Então esse período, né, chamado período de juízes, Deus levantou 12 juízes ali para julgar, para liderar ali o povo de Israel. E o que acontecia? Sempre é que aquele povo, enquanto eles tinham ali um líder, né, um juiz ali para liderar aquele povo, então aquele povo crescia, se fortalecia, enriquecia, prosperava, né? Então aquele povo ficava forte, né? Vivia ali sobre os mandamentos de Deus, sobre as leis de Deus. Então aquele povo crescia, né? E era um povo muito próspero. Mas sempre que o juiz falecia, morria, né? O juiz governava, liderava o povo de Israel ali durante a sua vida, mas quando aquele juiz ele morria, por não existir
sucessão, né, direta, uma sucessão hierárquica, né, então, quando o pai morria, o filho assumia, né, não existia esse nível, esse tipo de sucessão ainda, então aquele povo ficava ali sem liderança, então novamente aquele povo se afastava de Deus, se afastava das leis e dos mandamentos de Deus, então aquele povo enfraquecia, aquele povo empobrecia, e aí facilmente era subjugado, facilmente era derrotado pelos outros povos e escravizados. Então foi um período ali de 410 anos dos seus altos e baixos ali do povo de Israel. Sempre que eles perdiam ali o juiz, sempre que ele perdia a liderança, eles passavam a viver em outros costumes, seguindo outros deuses, né? Se afastando de Deus, e ali era facilmente subjugado. Eles enfraqueciam e eram derrotados e escravizados pelos outros povos, né? E essa era uma constante sempre no povo de Israel, de sempre se afastar de Deus, sempre seguir novos costumes, novos deuses, né? E com isso sempre era subjugado e eram escravizados. Então esse período de 410 anos. E atualmente estamos fazendo a história, estamos lendo a história de Sansão, o filho de Manoá com sua esposa. A esposa de Manoá era uma mulher estéril, não podia ter filhos, mas um anjo do Senhor desceu até o deserto onde ela se encontrava, até o local onde ela se encontrava, né, no vale ali onde ela se encontrava, e disse para ela que ela iria ter um filho, ela iria ter um nazireu de Deus, ou seja, aquele homem, aquele filho menino que Deus iria cuidar dele desde o ventre daquela mulher até o dia que aquele menino morresse, né? E ele não poderia, não deveria, uma das profecias de Sansão, aliás, a profecia mais importante de Sansão era exatamente que navalha nenhuma navalha, vamos colocar hoje, nenhuma gilete, nenhuma tesoura poderia passar ali na cabeça daquele menino, pois o grande poder dele estava no seu cabelo, né? Estava no seu cabelo, então nenhuma navalha poderia passar ali sobre a cabeça daquele menino. Então Sansão ele foi juiz sobre Israel, um dos 12, né? Pois Israel teve 12 juízes, pois Deus levantou 12 juízes ali para governar, para liderar, né, para ajuizar as contendas e as questões de Israel, do povo de Israel. Então Sansão foi um dos 12, né, e Sansão talvez seja o mais conhecido, né, entre todos os juízes, né, pois o seu nome teve grande repercussão, mas ele não foi o único, né. E Sansão ele liderou ali, ele ajuizou o povo de Israel por 20 anos, 20 anos. E naquela época, na época de Sansão, os filhos de Israel, os judeus, eles estavam sendo escravizados exatamente pelos filisteus. Então vamos continuar a nossa história, né? E para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no livro de Juízes, lembrando que o livro de Juízes é um dos 66 livros daqui da nossa Bíblia Sagrada, a nossa biblioteca, pois a Bíblia é um grande livro formado por vários outros livros. Na nossa versão aqui são 66 e existem versões maiores, né, com mais livros ainda. Perfeito? E estamos aqui na era de Sansão, perfeito? O Nazireu, o filho de Manoá, né? O filho de Manoá com sua mulher estéril. E depois que Sansão, né? Ele foi derrotado no seu enigma, quando descobrir aqui o enigma de Sansão, pois a sua esposa, né? Sua primeira esposa o traiu. Então a esposa de Sansão, ele devolveu lá para o seu pai, e seu pai entregou a sua esposa para um companheiro, para um outro homem, perfeito? Então, pois aquela mulher já o havia traído, a mulher de Sansão o traiu na sua festa, né, durante o seu período de festa nupcial, pois o período de festa da época durava 7 dias, e naquela festa Sansão propôs um enigma ali para os filisteus, né, caso eles descobrissem o enigma de Sansão ele ia dar 30 lençóis e 30 vestes, 30 mudas de roupa para aquele povo.
Mas se eles não descobrissem, então eles teriam que dar 30 lençóis e 30 mudas de roupas para Sansão. Como a mulher de Sansão acabou fazendo com que ele contasse um enigma, e ela, por ser uma filha dos filisteus, ser um povo, na verdade inimigo do povo de Israel, ela contou ali para aqueles homens que estavam na festa de Sansão, e aqueles homens, por terem descobrido então o enigma de Sansão, Sansão foi obrigado até a dar 30 lençóis e 30 mudas de roupa para eles. Então Sansão ficou muito zangado e acabou matando várias pessoas, matou 30 homens no caso para roubar, para tomar os despojos, né, e entregar a sua dívida, e também acabou devolvendo a sua esposa, a sua mulher, para o pai dela. Então, do capítulo 15 do livro de Juízes, no versículo 1, diz o seguinte: porém sucedeu que, tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão visitou a sua esposa com um cabrito, e ele disse: entrarei a minha esposa dentro da câmara. Porém o seu pai não permitiu que ele entrasse. Então, tempos depois, né, Sansão, tipo arrependido por ter devolvido a sua esposa, voltou lá na casa do pai dela, né, com um cabrito, que era o feitio da época, né, era um agrado, era tipo um presente, era tipo uma garrafa de vinho, quando um pretendente a namorar a filha de algum homem leva para conhecer o pai da esposa, ele leva um presente, um vinho ou uma caixa de chocolate, de bombom para a mãe da esposa. Então Sansão tentou essa jogada aí para novamente se encontrar com a sua mulher, mas aquela mulher já havia sido entregue a outro companheiro. Então o pai dela não permitiu que ele entrasse na sua mulher. E o pai dela, ou seja, o pai da esposa de Sansão, disse: em verdade, eu pensei que tu tinha odiado sobremaneira, por isso, em verdade, eu pensei que tu a tinha odiado sobremaneira. Por isso, eu a dei ao teu companheiro, não é mais bela do que ela, a sua irmã mais moça? Então o pai da mulher de Sansão disse para ele: olha, em verdade eu pensei que você tinha odiado ela, então eu a entreguei ao seu companheiro, né? Mas eu tenho aqui uma outra filha, mais moça e mais bonita, né? Então se você assim a desejar, eu a entrego para você. Então toma essa outra moça aqui, eu tomo essa minha outra filha aqui no lugar dela. E Sansão disse a respeito deles: agora serei mais inculpável do que os filisteus, mesmo que eu lhes cause desagrado. Então Sansão ficou irado, Sansão ficou bravo com aquela situação, né? Mesmo ele tendo desprezado a mulher, mesmo assim ele ficou muito irado. Versículo 4: e Sansão foi e capturou 300 raposas e tomou tições e as virou-as cauda com cauda e pôs um tição no meio das duas caudas. Então o que Sansão fez? Sansão foi lá, tentou novamente se encontrar com a sua ex-mulher, né? A mulher que ele havia devolvido ao pai. Tempos depois ele foi lá com o cabrito e tentou novamente encontrar a ex-mulher dele, né? Mas o pai da ex-mulher dele já havia entregado ela para um outro homem. Mesmo assim, o pai daquela mulher disse para Sansão: olha, eu tenho aqui uma outra filha que é tão bonita, né, é tão bela e mais moça do que a anterior, então toma ela como tua esposa no lugar daquela. Mas Sansão não quis, e ele ficou muito irado, ficou muito nervoso, né, e acabou que ele capturou 300 raposas, né, e pôs tições em suas caudas, ou seja, tição, né, como se fosse uma tocha, como se fosse uma pequena tocha, e colocou e ateou fogo, né, em todas as caudas daquelas raposas, né? E depois de haver acendido os tições, ele deixou entrar no cereal crescido dos filisteus e queimou tanto os feixes como também o cereal crescido, com os vinhedos e as oliveiras. Então o que Sansão fez? Ele colocou fogo, ele ateou fogo em todos os cereais, todas as plantações dos filisteus, das oliveiras, né, dos vinhedos, dos cereais, ele atirou fogo em tudo. Por quê? Porque ele capturou aquelas 300 raposas e colocou uma tocha, né, uma tocha no rabo de cada uma, né, para que elas corressem no meio dos cereais, e assim iria colocar fogo, e colocou fogo em todas as plantações dos filisteus.
Versículo 6. Então os filisteus disseram: quem fez isso? Então os filisteus perguntaram ali: quem foi que fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele havia tomado a sua esposa e a havia entregado ao seu companheiro. E os filisteus subiram e atearam fogo nela e em seu pai. Então o que aconteceu ali? Sansão, para se vingar do que aquele homem, do que o pai da sua esposa havia feito, ele foi lá e ateou fogo nos cereais, né, nas plantações de todos os filisteus. Então ele ficou irado, mas ele ficou irado ali com os filisteus. Ele não ficou irado ali com o pai daquela moça, da sua ex-esposa. Ele ficou irado ali com os filisteus. Então ele colocou fogo ali na plantação de trigo, de cereais de todos os filisteus. E os filisteus ficaram com isso, ficaram irados, ficaram com raiva, né? Então você veja só a barbaridade que acontecia na época, né? Tanto dos povos dos filisteus, dos outros povos, todos os outros povos, os filisteus, os amorreus, os jebuseus, os heveus, né? E também os israelitas, também o povo de Israel também era todo um povo, né? Que vivia ali na era da barbárie mesmo, né? Eles viviam na barbaridade, na barbárie. Então era dente por dente, olho por olho, fogo por fogo. Então era um matando o outro, era morte e violência a todo instante. Ninguém se dava muito bem ali não, ninguém se dava bem, ninguém gostava um do outro não. Então todos viviam se matando, né? Então ali os filisteus, para se vingar, foram lá e colocaram fogo na mulher de Sansão e também em seu pai. Colocaram fogo e mataram eles queimado. Versículo 7. E Sansão lhes disse: embora vós tenhais feito isso, né? E Sansão disse ali para os filisteus, né? Quando viram que os filisteus haviam colocado fogo no pai da sua esposa e também na sua ex-mulher. Então Sansão, embora vós disse, né? Embora vós tenhais feito isto, contudo me vingarei de vós e depois disso cessarei. Então, Sansão promete ali para os filisteus que ele vai se vingar do que os filisteus fizeram. E ele os feriu no quadril e na coxa com um massacre muito grande, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então, Sansão feriu ali aqueles filisteus, né, feriu eles no quadril, né, e também na coxa, né, com um grande massacre. Eles feriu aqueles homens ali. E ele habitou no cume da rocha de Etã. Então ele fugiu para a rocha de Etã. Ele fugiu, no caso, né? Então os filisteus subiram e acamparam em Judá e se espalharam em Lei, que é uma cidade. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá e se espalharam em Lei. E os homens de Judá disseram: por que subistes vós contra nós? E eles responderam: para amarrar Sansão subimos nós para fazer com ele como ele fez conosco. Então os homens ali dos filisteus, eles foram até Judá, e lá o povo de Judá perguntou o que eles estavam fazendo ali, né? Por que eles haviam subido, por que eles haviam ido até a cidade contra os judeus, contra o povo de Judá, né? E ali os filisteus disseram: nós estamos à procura de Sansão, nós vamos pegá-lo, vamos amarrá-lo e vamos fazer com ele como ele fez conosco. Então era sempre luta, era sempre guerra, era sempre batalha, era sempre violência, era sempre matança. Então o povo, os filisteus estavam à procura ali, eles foram para pegar Sansão, para amarrar Sansão e para matar Sansão, na verdade, né? Então eles subiram até a cidade de Judá, até o povo de Judá. Então, versículo 11, então 3.000 homens de Judá, ou seja, 3.000 homens dos filhos de Israel, dos israelitas. Então, 3.000 homens de Judá foram para o cume da rocha de Etã. Então, eles foram lá à procura de Sansão. Então, o que aconteceu aqui é que o povo, os filisteus que governavam Israel na época, né, foram até Judá. Então o povo de Judá, com medo ali das punições que viriam ali dos filisteus, então eles reuniram 3.000 homens para capturarem Sansão.
Então eles se dirigiram até a rocha, né? Até a rocha de Etã, onde Sansão estava escondido. Então 3.000 homens de Judá foram para o cume da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabes tu que os filisteus são governantes sobre nós? Então eles chegaram lá e perguntaram para Sansão: Você não sabe que ali os filisteus são governantes sobre nós e que se você lutar contra eles, nós seremos punidos, haverá punição ali para o povo de Judá, para o povo de Israel. Eu que nos fizestes, e o que é isto que nos fizeste? Então, a partir do momento, eles dizem ali para Sansão, a partir do momento que você fugiu para cá, então você trouxe a fúria dos filisteus contra nós. Então, o que você está fazendo? Quando você foge para cá, então você vai fazer com que os filisteus nos punam, nos culpem, né? Nos condenem e acabe nos trazendo punição. Então o que você fizeste? Por que fizeste isto contra nós? A partir do momento que você fugiu para cá, então você colocou os filisteus contra nós. E ele lhes disse: Tal como eles fizeram comigo, também o fiz com eles. Então Sansão respondeu ali para aqueles 3.000 judeus, para aqueles 3.000 homens de Israel, para aqueles 3.000 israelitas. Eu só fiz com eles o que eles fizeram comigo, tal como eles fizeram comigo, eu também fiz contra eles. E eles lhes disseram: Descemos para te amarrar, para que possamos te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmo não caireis sobre mim. Então os homens ali, aqueles 3.000 homens que se reuniram para capturarem Sansão, então eles disseram para Sansão: Descemos aqui para te amarrar e para te entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão disse para eles: Jurai-me que vós mesmos não caireis sobre mim. Ou seja, jurem então vocês, jurem que vocês mesmos não vão me matar, né? Ou seja, o medo de Sansão ali era ter que lutar contra os 3.000 judeus, contra os 3.000 israelitas que estavam ali para amarrarem ele, entregarem ele para os filisteus, para capturarem ele. Então Sansão tinha medo que ali os homens fossem, que ele tivesse que matar ali do próprio povo de Israel. E eles lhe falaram, dizendo: Não, porém te amarraremos firmemente e te entregaremos na mão deles, mas seguramente não te mataremos. E eles o amarraram com 2 cordas novas e fizeram-no subir desde a rocha. Então ali o Sansão disse, né? Me jure, me prometa que vocês não vão me matar, né? Vocês podem até me amarrar, né, e me entregar nas mãos dos filisteus, mas vocês mesmos não vão me matar, me prometam. Então os homens ali que foram capturar Sansão, então eles prometeram para Sansão que eles mesmos não iriam matar Sansão, eles não iriam matar Sansão, mas eles iriam entregar Sansão nas mãos dos filisteus. Versículo 14: E quando ele chegou à lei, quando ele chegou na cidade chamada Lei, os filisteus abradaram contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como o linho queimado ao fogo, e as suas ataduras se soltaram das suas mãos. Então, o que aconteceu foi que aqueles 3.000 homens que se reuniram, aqueles 3.000 homens da cidade de Judá, né, da tribo de Judá, que se reuniram ali para capturarem Sansão, então eles prometeram ali para Sansão que eles mesmos não iriam lutar contra Sansão e não iriam matá-lo. Pois o temor de Sansão, o receio é que Sansão tivesse que matar do seu próprio povo para fugir, né? Ou seja, que ele tivesse que lutar ali contra aqueles 3.000 homens e ter que matar algum judeu, né? Algum judeu para fugir. Então aqueles homens prometeram para Sansão que eles só iriam amarrá-lo e iriam entregá-los nas mãos dos filisteus, pois o medo ali do povo de Judá é que viesse algum tipo de punição dos filisteus contra a cidade de Judá, já que os filisteus governavam sobre Israel naquela época, né? Então eles amarraram Sansão com 2 cordas novas, amarraram ele muito bem ali, perfeito, e entregaram eles ali na mão dos
filisteus. E quando os filisteus viram que Sansão estava amarrado, então eles bradaram e gritaram contra Sansão e queriam matar Sansão, né? Mas ali, quando o Sansão foi entregue até os filisteus, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e aquelas cordas novas se tornou como se fosse linha de costura, né? E Sansão pôde facilmente livrar os seus braços ali das ataduras, das amarraduras que os 3.000 homens de Israel haviam feito para amarrar Sansão. Então ele pôde soltar os seus braços, pôde libertar os seus braços. Versículo 15: E ele encontrou uma mandíbula de um jumento e estendeu a sua mão e a tomou, e com ela matou 1.000 homens. Então Sansão ali, depois que havia se livrado daquelas cordas, né, ele então pegou a mandíbula de um jumento, né? E com aquela mandíbula ele matou 1.000 homens. Com aquela mandíbula ele matou 1.000 homens. E Sansão disse: com a mandíbula de um jumento, pilhas sobre pilhas. Com a queixada de um jumento eu matei 1.000 homens. Então imagine só a loucura que era, a perversidade, a violência que era, a crueldade que era, né? De se matar ali 1.000 homens, imagina 1.000 corpos de 1.000 pessoas ali estendidos sobre o chão, sangue jorrando, morte, gritaria, violência. Então, imagina um homem só matar 1.000 homens com a mandíbula de um jumento. Imagina como é que era a coisa louca, o tipo de barbárie, o tipo de anarquia total que as pessoas matavam ao seu bel prazer. Não estou aqui defendendo ninguém, nem acusando ninguém, mas imagina como é que era essa barbaridade, né? 1.000 homens, um único homem matou 1.000 homens. E ele, né, no caso, ele se vangloriava disso, né, de ter matado 1.000 homens com a mandíbula de um jumento. E sucedeu que quando ele terminou de falar, arremessou a mandíbula longe da sua mão e chamou aquele lugar de Ramatlei. Então ele chamou aquele lugar de Ramatlei. E ele estava extremamente sedento e clamou ao Senhor e disse: Tu deste este grande livramento na mão do teu servo, e agora morrerei eu de sede e cairei na mão dos incircuncisos. Então, depois que Sansão ele havia matado aqueles 1.000 homens, né, com a mandíbula daquele jumento, então ele clamou a Deus, pois ele estava sedento, ele estava morrendo de sede. Então ele disse a Deus: Tu me livraste, tu deste este grande livramento hoje na mão do teu servo, né, e agora vai me deixar morrer de sede, né? Porém Deus abriu o lugar oco que estava na mandíbula e dali jorrou água, e depois de beber, o seu espírito retornou e ele reviveu. Por isso ele chamou aquele lugar de Enharoque, Enhacore, que é lei até este dia. Então Deus ouviu ali o clamor de Sansão, que estava morrendo de sede. Então ali no lugar onde havia caído aquela mandíbula jorrou água, e Sansão pôde beber água e e seu espírito retornou e ele reviveu. E com isso ele chamou aquele lugar de Enhacore, até o dia de hoje, até este dia. Então Sansão, depois que havia vencido aquela batalha ali contra os filisteus, ele matou 1.000 homens, então ele ficou sedento de sede, ele estava morrendo de sede, e quando a água jorrou, a água que Deus mandou ali, a água jorrou, ele bebeu, e ali o seu espírito reviveu. Versículo 20, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje: ele julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Então, depois dessa batalha, então, Sansão ficou sendo juiz ali sobre Israel por 20 anos. 20 anos. Então, Sansão talvez seja o juiz mais talvez seja o juiz mais conhecido, né, mais conhecido ali do povo de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 15 do livro de Juízes. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. E para você que nos acompanha aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você.
você. Meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, mas se isso for muito para você, então basta apenas apertar o botãozinho aí de like, deixar o seu gostei aí, perfeito? Agindo assim você vai estar nos ajudando a levar sempre motivação, riqueza e paz espiritual para a vida das pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?